Por que nós não lemos mais hoje em dia? Primeira coisa, o nosso primeiro contato na escola geralmente são livros difíceis. Geralmente são livros difíceis. Colocam para a gente ler ali Machado de Assis, Fernando Pessoa, Lusíadas. São livros muito ricos, muito interessantes. Mas a gente começa pelo mais difícil. Se eu começasse ensinando tráfego para vocês, se eu começasse por pixel, se eu começasse por landing page, certamente vocês não estariam fazendo anúncios hoje. Então, como é que a gente começa? A gente começa pela forma mais fácil. E indo a passos pela forma mais fácil, a gente chega no mais difícil. Então, na minha visão, enquanto professor, eu acho que começar com esses livros mais difíceis, não estou dizendo que eles são ruins, que eles não são bons, que eles não são históricos. Quem sou eu para falar isso? Só que esse não é o jeito correto de estimular a leitura, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso também. Outro mito que o pessoal acha, não, só as pessoas inteligentes leem. Eu não sou uma pessoa tão inteligente, eu não tenho que ler. Na verdade, acho que é o contrário. As pessoas, elas são mais inteligentes porque elas leem, e não o contrário. Elas não são mais inteligentes e por isso leem. Outra coisa, ler é cansativo. A gente vai muito com essa premissa, né? Principalmente hoje em dia. E aí a gente entra no outro ponto, que é um livro perto de uma Netflix, perto de um TikTok, perto de um Reels do Instagram, ele não é minimamente estimulante. Convenhamos, se a gente não está acostumado, é muito mais fácil para o nosso cérebro ver a nova dancinha da moda do que a gente ler um livro. Dá muito mais prazer para o nosso cérebro, muito mais dopamina do que isso. Ou então ver uma série na Netflix. Então o livro por si só, se a gente não ganhar o hábito, é que nem na academia. É muito melhor comer do que ir na academia. Só que os frutos que a gente recebe de um também são diferentes dos frutos que a gente recebe do outro. E outra coisa, Luciano, para mim é cansativo ler. Se você parar para pensar, você lê muito mais hoje do que você lia há alguns anos. Só que você não lê livros, você lê mensagens de WhatsApp, posts de Instagram, inscrições de post no Facebook. Você lê muito já. Só que vocês não leem livros. Então, vamos tentar mudar isso, essa visão de que vocês leem pouco. Não, na verdade, vocês leem bastante e leem cada vez mais, tá? E quais são os erros que o pessoal começa a cometer quando começa a tentar ler? Eu já vi alguns deles aqui, tá? Ler muito de uma vez só. Ok, Luciano, eu vou começar a ler. Aí o que a pessoa faz? Ela compra 5 livros. Né? Ela vai lá e compra 5 livros. Aí posta no Instagram, comprei 5 livros. Eu vou começar a ler. Só que você olha para aquela quantidade de coisas na sua frente e você vê, tenho tudo isso aqui para ler? Eu demorei 1 hora para ler essas 30 páginas, nunca na vida eu vou terminar esses 5 livros que eu tenho aqui na minha frente. Então, você dificulta o seu trabalho. Como professor, por exemplo, o meu objetivo no programa GT foi diminuir ele ao máximo. Porque quanto mais a gente diminui, mais a pessoa dá pequenos passos. Quanto mais pequenos passos ela dá, mais ela se sente confiante para continuar. E é sempre assim em tudo, pessoal. Começa com pouco e vai indo, tá? Então, dividir em pequenas metas. Aqui o pessoal falou que falta de organização. A gente vai falar das várias fases da leitura. Mas uma delas é começar lendo o menos possível, mas lendo todos os dias. Qual é o grande problema? As pessoas sentam. Quando vocês sentam para ler, como é que é o comportamento de vocês? Como é que é o comportamento de vocês? Eu leio para ler. Aí você define um tempo, define quantas páginas, ou é até cansar. Como é que funciona? Só para entender um pouquinho melhor vocês. Deixa eu colocar a câmera mais assim. Ok. Bom. Tá? Até cansar, leia um capítulo até cansar. Pois é, esse é o erro comum, que é ler até cansar. Porque se eu dissesse para vocês o seguinte, corram até cansar, o que aconteceria no dia seguinte? Doeria o corpo todo, doeriam as pernas. Vocês, da próxima vez que fossem correr no dia seguinte, o que vocês iam dizer? Opa, eu vou correr até cansar de novo, eu não aguento. Então, a mesma coisa acontece com os livros. Se você coloca para você, eu leio até cansar, principalmente no início, não no futuro, quando você tem mais autocontrole. É a mesma coisa que a pessoa da corrida. Se ela já é muito experiente na corrida, ela corre até cansar, no dia seguinte ela sabe como lidar com isso. Ela sabe como contornar. Já se você está no início, isso é um erro.
Então, essa parte ler até cansar é um dos piores erros que vocês podem cometer na leitura. Então, já fica o aviso para vocês. Vocês estão jogando contra vocês. Outra coisa que atrapalha muito a leitura, ler quando dá tempo. Eu vou ler quando tiver tempo. Quem é que comete esse erro? Levanta aqui a mão para mim no Zoom aqui. Levanta a mãozinha ou no Zoom ou na câmera, para quem não está com a câmera ligada. Essa câmera está me irritando, está cortando minha cabeça. Ô, câmerazinha chata. Vai, vamos lá. Tá? Quem é que aqui, a Rita, só a Rita lê quando dá tempo? Nossa, vocês são fora da curva, hein? Henrique. Olha, quando apetece. O que acontece? Se a gente reserva para ler quando dá tempo, a gente vai procurar, quando der tempo, fazer outras coisas que dão mais prazer. E não a leitura. Então, por isso, se a gente colocasse... Eu vou fazer exercícios quando der tempo. Sabe quando vocês vão na academia? Nunca. Ler é igual, tá? Outra coisa, outro erro comum, ler assuntos que não nos interessam. Não, eu vou ler. Aí eu vou começar por Machado de Assis, porque disseram que a pessoa que sabe ler, ela vai ler Machado de Assis. E aí você começa a ler um negócio difícil pra cacete, que você não entende nada, e aí você se acha um burro lendo um livro daqueles. Né? Você se acha um burro. Eu tento ler eu quando comecei a ler Meditações do Marco Aurélio, o cara escreveu aquele negócio antes de Jesus Cristo. E eu tento ler aquilo e eu não consigo entender, porque é uma linguagem completamente diferente, né? E aí você tem que ler 4 vezes a mesma frase para entender, você se acha um burro, né? E no início você realmente dificulta a sua vida, tá? Então, esse é um ponto. Outro erro comum, leitura passiva ao invés de leitura ativa. Eu já vou falar para vocês a diferença entre essas. Aqui uma das coisas que o Rafa falou, eu comprei o livro e ele não gostei. Primeira regra que eu quero combinar com vocês. Não gostou do livro ao fim de umas 30, 40 páginas? Desiste. Então essa é a primeira regra. Não gostou do livro, coloca para vender, coloca para enfeite, faz qualquer coisa. Mas não continua a leitura. Porque senão o que você está dizendo para você mesmo? Realmente, ler é ruim, ler é um saco. Então não gostou? Joga fora. Mas eu gastei dinheiro no livro. Pois é, sabe o que você vai gastar mais nos próximos dias? O seu tempo. Né? Então, não gostou? Guarda ele, doa ele. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes, livro que a gente gosta ou não gosta depende da fase da nossa vida e da fase do nosso conhecimento. Tem livro que é ruim numa determinada fase e depois se torna bom. E outro, que é o erro mais comum, eu ainda não achei o livro. Esse livro, quando eu achar um livro que vai mudar a minha vida, isso aqui que vai ser... Não há o livro. Aliás, quando eu abro caixinha de perguntas, uma das pergunta comum que as pessoas fazem. Luciano, qual livro mudou a sua vida? A pessoa acabou de escrever um atestado de eu não leio. Porque a pessoa que lê recorrentemente, ela sabe que não há o livro. Sabe que cada livro é um pequeno acrescento em cada vez que a gente aprende alguma coisa.